O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovai as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tornastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Estimado Padre Robson, nosso pastor, caríssimo irmão Diácono Fabrício, de ministério, aos irmãos que aqui se encontram, às nossas comunidades Santa Cecília, Santa Luzia, aos coroinhas, a todos que servem, e a você, meu irmão, que nos acompanha pelas nossas redes sociais, a você de casa. Convido agora a vocês para que possamos fazer esta reflexão do nosso tempo missionário. Neste momento, desta novena que vivenciamos, nos preparando para o grande momento de nossas missões. E hoje, como eu disse no início, dando continuidade ao nosso tema, que ontem também muito bem proposto pelo Diácono Fabrício, sobre o que vemos e ouvimos, ou o que vemos e vimos também, assim pode dizer, na família. Hoje, no terceiro dia, o que vemos e ouvimos na saúde. Este Evangelho começa e dá a continuidade de ontem do ai de vós. Jesus sendo perseguido, a todo momento sendo testado e provado. Jesus sendo perseguido por aqueles que escolheram não vivenciar com Ele, que não aceitavam a sua proposta. Nesses ai de vós hoje é voltado para aqueles assassinos de profetas, aqueles que mataram os profetas, desde Abel até Zacarias. E é muito triste Jesus relatar que quem matou foi vossos pais, mas esta geração é que pagará, porque esta geração fará pior do que os seus pais, pois os pais mataram os profetas, mas os filhos mataram o próprio Cristo. Perseguiram, inventaram. Por isso Jesus vai dizer que eles têm a chave da ciência, ou seja, eles têm a próprio Cristo, a palavra, mas não entrem nem permitem que outros entrem. Começam a caluniar, a falar mentiras, até dizer que é pelo próprio demônio que Jesus faz milagres. Mas para nós o mais importante hoje, dando continuidade à missão, é adentrarmos no quesito da primeira leitura, onde muitos doentes estavam
sem voz, sem vez, injustiçado, onde a missão, a ação missionária deixada por Jesus como herança para os apóstolos, tem continuidade neles. Pedro, seus apóstolos, continuam na missão, saindo, curando em nome de Cristo, por Cristo e em Cristo aos doentes, pela ação do Espírito de Jesus, pela ação do Espírito Santo, curando todas as pessoas que queriam pelo menos chegar à sua sombra, levavam para eles doentes, colocavam em suas macas, tentavam de todas as formas aproximar-se para que a cura acontecesse, e muitos eram curados. O que vimos e ouvimos também na saúde. O que pode ter relação com esta conosco dentro da saúde. E quando eu digo saúde, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo simplesmente um profissional, uma determinada função, mas de modo geral a todos que exerceram e que exercem a sua função na saúde. Quantas famílias sofreram neste período, no mundo e no Brasil, tendo como primeiro caso no dia 26 de fevereiro e no dia 17 de março a primeira morte pelo coronavírus. O que vemos e vimos, o que vemos e ouvimos, de semelhante a essa leitura para conosco. Meus irmãos, também somos chamados a ser missionário no nosso trabalho. Também somos chamados a vivenciar com amor a profissão a qual escolhemos, de atender aos marginalizados, de atender aos sem voz, sem vez, mas sobretudo de atender aqueles que necessitam. Então, quando nós falamos de saúde, de doentes, nós pensamos logo, o que nos remete logo à figura daquele que está acamado, daquele que está prostrado, daquele que está carente, daquele que está à beira da morte até. Mas na verdade, para cuidar, é preciso primeiramente ter saúde. Para zelar por aqueles que dependem da ajuda do outro, do profissional de saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, enfermagem, seja quem for, é preciso primeiramente ter saúde física e mental. E esta doença, essa pandemia, ela veio para nos alertar a sociedade que estava adormecida, de que os profissionais de saúde necessitam ter saúde. Veio para mostrar, meus caríssimos irmãos e irmãs, que a saúde, que os profissionais de saúde não são apenas uns heróis, não são apenas aquelas pessoas secas que dão a vida, mas por trás deles tem o ser humano, tem um chefe de família, tem uma mãe de família. E ontem o diácono Fabrício partilhava e dizia, com tristeza, com pesar, que a família, as reclamações, as lamúrias das famílias, os casais que não se suportavam dentro da sua própria casa, abordada até numa certa homilia pelo padre Robson, alguns logo no início, de casais que viviam em conflitos, por não estarem conseguindo vivenciar, porque o seu dia a dia era fora de casa e a casa acaba sendo visita. Mas agora são obrigados a ficar dentro do seu lar, conviver com o filho, com a família, reinventar. E na saúde foi diferente. Na saúde, a família, muitos teve que alugar casas, muito com medo de levar para seus entes queridos, seus pais, seus filhos, esta pandemia, de contaminar, ficaram isolados, distanciados, sofrendo a dor de estar ausente. No momento tão difícil que o país e o mundo passava, pais e filhos são separados por amor, para evitar que chegue até estes também a doença de forma fatal. Essa pandemia veio trazer para nós reinvenção. Algo que já estava adormecido, algo que para nós parecia, meus irmãos, comum. Não é de agora que a saúde vem sofrendo com isso.
Não é de agora que temos profissionais de saúde com depressão. Não é de agora que temos profissionais de saúde dependentes químicos por causa da pressão, por causa do dia a dia que está com aquele que sofre, por causa daquela situação de não poder ajudar como gostaria, seja ela aspecto físico, dignidade, responsabilidade. Quantas pessoas morreram por falta de oxigênio? Quantas pessoas se foram por falta de monitor? E ainda assim, quantas pessoas satisfazendo da miséria do pobre? Por isso, meus irmãos, cuidar é necessário. É preciso também estar atento e rezar para os profissionais de saúde que trabalharam, todos que trabalharam e se dedicaram, independente, mas hoje, como missão voltada para a saúde, tenho certeza que nossos profissionais, médicos, fisioterapeutas, enfermagem, serviço social, que trabalham dentro da saúde, não querem apenas aplausos, não querem apenas homenagens, querem muito mais. Querem dignidade no trabalho, querem responsabilidade para com a saúde do outro, querem doação, querem que o governo, nossos governantes no mundo afora, olhem com um olhar de misericórdia para que estes também sejam eles também vistos e ouvidos pela sociedade. E nós, que vemos e ouvimos, o que queremos? Sociedade justa, digna para com aqueles que sofrem. Mas quanto cristão, meus irmãos, nós devemos ir além. Quanto cristão, devemos estar alheios de todas essas situações, mas olhar com um olhar de misericórdia, atender a cada doente como se fosse ao próprio Cristo que estávamos atendendo. Esta é a nossa missão, de trabalharmos, não somente pela dignidade do nosso pão, do nosso dia a dia, mas atender com amor, com fraternidade, com doação àqueles e aquelas. E muitas vezes o nosso olhar é para o doente, coitado, não. E a família que sofre, que não tem uma resposta? Atendemos pessoas de todas as culturas, de todas as formas, cores e raças. Quando a doença vem, meus irmãos, não importa a sua situação social, mas a sua carência você vai sentir. É triste dizermos que hoje milhares e milhares de profissionais de saúde sofrem de depressão. Milhares e milhares de profissionais de saúde tentam o suicídio por causa da situação que vivenciam. Quantos irmãos sofrem, quantos irmãos querem nossa ajuda. Mas é preciso despertar para anunciar a palavra, não como os fariseus que ficavam presos a algo secundários, como dar os dízimos das hortelãs, não como aqueles que seguiam seus preceitos para dizer que eram verdadeiros seguidores, hipócritas, como aqueles que diziam, é como se nós disséssemos, né, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, mas levar a palavra com atitudes e ações, a atender bem, com carinho a todos e todas, acolher as suas culturas, respeitar o seu dinamismo, atender e olhar com carinho e com amor. Porque quando caímos no leito, meu irmão, não queremos outra coisa senão o amor, a doação e a caridade. E muitas vezes, melhor do que um remédio é o escutar, é o ouvir, é o olhar com caridade. Dentre tantos símbolos que nós temos no profissionais da saúde, e agora permita-me puxar a sardinha, nós temos na enfermagem a lâmpada, símbolo da lâmpada que brilha, que é a luz.
símbolo para nós que está dentro do Evangelho, ser sal e luz. Devemos ser sal para os nossos doentes, seus familiares, dando tempero à sua vida. Devemos ser sal também aos doentes de espírito, aos doentes da ausência da palavra, que não conhecem, levando para eles o verdadeiro sentido do Evangelho. Mas devemos ser luz, não permitir que essa luz se apague jamais na vida desses irmãos que sofrem, que agonizam, que não têm respostas. Ser luz na vida de todos, como cristãos, que dizemos ser cristãos, não podemos agir de forma diferente dentro do nosso local de trabalho. Essa lamparina permanecer sempre acesa em nossa vida, em nosso olhar, para atender aqueles e aquelas que precisa mais do que uma palavra, mais do que uma medicação, uma palavra de consolo, uma palavra de amigo, uma palavra de gratidão, uma ação fraterna, assim como Paulo fazia na sua missão, assim como Pedro fazia na sua missão, assim como hoje relata para nós a leitura, no sentido do serviço, fraternidade. Finalizo esta homilia perguntando: o que vemos e vimos na saúde? Ao seu lado, os nossos familiares, nossos amigos, a pastoral da saúde, que não se restringe apenas nas farinhas, nos alimentos, nas medicações, mas no ser. O que vemos e vimos? Qual é a necessidade? Temos vagas ainda para trabalhar e sempre teremos. Precisamos de pessoas que não tenham medo, como Jesus não tinha, para visitar, para levar uma palavra amiga, não para enfiar goela abaixo a nossa religião, mas levar o Cristo. Não levar a ferro e fogo aquilo que acreditamos, mas levar o Cristo ressuscitado, para dar esperança e ser sempre luz na vida daqueles e daquelas que precisam, seja doente físico, espiritual, ou seja familiar atrás de uma resposta. Ser sempre luz viva, ser palavra viva na vida daqueles que sofrem e que agonizam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.